E aí, galera do Sport Like, hoje vamos falar da seleção brasileira. Uma pergunta para vocês: você saberia escalar a seleção brasileira do Dorival Júnior? Tá difícil, né, pessoal? A seleção brasileira perdeu muito prestígio. Então, hoje a gente vai trazer os comentários aí do pessoal do UOL, do Mauro César Pereira, que detona o Dorival Júnior e a seleção brasileira. Vamos ver quais são as perspectivas do jogo de hoje e a escalação. Você vai se surpreender com a escalação da seleção brasileira. Então vamos aí para o que interessa, falar da seleção brasileira que hoje joga com o Chile. E você aí, deixa seus comentários, se inscreva no canal e vamos nessa, pessoal. Até a próxima, valeu! O que eu vejo é que o momento do Igor é um momento muito interessante. O Endrick ainda vem buscando, naturalmente, conhecer o seu clube, o momento, chegando no maior clube do futebol mundial, tendo uma concorrência muito grande, mas mesmo assim podendo dar o seu recado. Eu acho que tudo é questão de também encontrarmos esse momento dele próprio na equipe. Eu acho que, para esse instante, a própria experiência e o momento vivido pelo Igor seja um pouquinho diferente. Quem sabe possa ser importante a presença de jogadores com esse perfil para um jogo desse tamanho nesse instante. Danilo, boa noite, Alicia. Meus cachorros já deram boa noite aqui também de longe. Eu acho o seguinte, o Dorival está perdidinho, está completamente perdido. Eu acho que ele não repetiu nenhuma vez um time. Não posso cravar isso, mas tenho quase certeza que ele não repetiu nenhuma vez um time. E eu não consigo, por mais que o Igor Jesus esteja fazendo um ótimo campeonato brasileiro, seja um bom atacante, um ótimo reforço do Botafogo na janela, mas e o Endrick, gente? Por que o Dorival descarta tão facilmente o Endrick? O Endrick que entra e faz gol no Real Madrid. O Endrick que é reconhecidamente um jogador muito mais talentoso do que o Igor Jesus. Mas não, ele vai botar o Igor Jesus. E vai botar o Rodrigo na esquerda, porque simplesmente não convocou ninguém para o lugar do Vini Júnior. Trouxe o Andrés Pereira para o meio-campo. Olha, o Dorival está completamente perdido e eu acho que realmente, para cumprir aquela promessa de estar na Copa, na final da Copa, ele precisa comprar o ingresso já, porque com a seleção está cada vez mais difícil de acreditar. O Danilo e a Alice. A Alice de volta de férias. Assim, se tivesse todo mundo à disposição, eu já acho que o Endrick tinha que ser titular. Ele não tem um monte à disposição. É todo mundo machucado, não pode, não sei o quê. O outro não jogou a última data FIFA porque estava machucado, o outro está em recuperação, o outro só tem 2 jogos, o outro só tem 3 jogos. E o Endrick nada. O Endrick nada. Qual que é a explicação para isso, com todo respeito ao Igor Jesus, que assim como o Abner, são 2 dos jogadores que jamais haviam sido convocados. E de jamais ter sido convocados, eles vão ser titulares num jogo em que o técnico se autodenomina pressionado. Não dá para entender isso. Não dá para entender, Marília. Boa noite para você, Renato, Danilo. Não vou mentir que estou com saudades das minhas férias, mas estava com saudades de vocês também, então que bom estar aqui. E escrevi sobre isso hoje na coluna. Eu acho que, assim, realmente gravei um vídeo para as nossas redes do UOL, que se tinha qualquer dúvida sobre qual é o lugar que o Endrick ocupa na seleção do Dorival, não há mais, né? Porque ele perdeu lugar para o Igor Jesus, ele perdeu lugar para o Luiz Henrique, ele não ganhou espaço com a saída do Vini Júnior, ele não ganhou espaço com a saída do Pedro, né? O Dorival já deu várias demonstrações que prefere mudar esquema tático e prefere colocar, inclusive, jogadores que nunca tinham sido convocados, em vez de usar o Endrick. E, para mim, a justificativa que ele deu, né, para essa escolha entre Igor Jesus e Endrick, deixa muito claro que, sim, não vai pôr porque acha que o cara não é bom o suficiente. Porque dizer que o momento do Igor Jesus no Botafogo é melhor do que o momento do Endrick, que está tentando encontrar o seu espaço no Real Madrid, a gente não está comparando laranja com laranja aqui, né? A gente está falando de um jogador que, de fato, está num ótimo momento, naquele que é o melhor clube do Brasil nessa temporada, por enquanto, e um jogador que está disputando espaço no melhor time do mundo, né? Com o próprio Vini Júnior, com o Mbappé, com o Bellingham, com alguns dos melhores atletas da atualidade, e ele fazer essa comparação. Então, o Endrick podia ter sido titular quando ele estava bem no Palmeiras, né? Ele foi o protagonista do título brasileiro do Palmeiras do ano passado, também participou do tricampeonato paulista, mas aí ele não era titular porque ele era muito jovem. Então, assim, parece ter sempre um motivo para não colocar o Endrick. Vale lembrar que na vitória sobre o Equador, ele não entrou nem no segundo tempo, ele não foi utilizado de forma nenhuma. Na derrota para o Paraguai, ele foi substituído ainda no intervalo. Então, assim, não me parece haver um desejo do Dorival de usar o Endrick. Não, tem que ter estrangeiro há muito tempo, mas o Guardiola é muita areia para o caminhão da CBF, né? O Ancelotti não veio, vai vir o Guardiola, esquece. Chance zero, não vejo a menor possibilidade, a não ser que ele anunciasse, olha, eu vou parar de treinar clubes e quero treinar seleção. Lancei minha candidatura, aí opa, aí vamos lá. Fora isso, esquece. Os próprios ingleses dificilmente vão conseguir convencê-lo a isso, acho muito difícil.
É mais fácil para a Inglaterra, por uma série de razões, tem mais dinheiro, ele já está lá, ele vive lá, está adaptado no país, está perto ali da Catalunha, da sua região natal. Então, evidentemente, é muito mais fácil para a Inglaterra seduzi-lo, mas acho muito difícil. Até porque a gente não sabe o que ele vai querer fazer. Como eu disse o Bruno, ele falou que ia ficar um tempo, ficou muito mais. Isso eu me lembro o Romário, quando falava assim, vou parar de jogar aos 28 anos, lembra disso? Jogou até os 40 e pouco. Romário falava que ia parar com 28, estava de saco cheio, jogou até 40 e pouco. Então, não sei, será que o Guardiola consegue parar de trabalhar? O cara é um tremendo workaholic, gente. O cara é maluco, fica à beira do campo quicando ali, debruçado em táticas e tudo, um cara jovem ainda, muito difícil. Será que ele consegue assim, parar? Vou parar e vou escrever livros, vou curtir a vida. Ou que nem o Michael Jordan, que foi jogar beisebol, né? Vou praticar um esporte, jogar golfe, sei lá, fazer outra coisa. Depois voltou depois jogar basquete. Comprou o time pra ele, né? Ele jogou no Washington Wizards depois. Então, assim, é aquela coisa. Acho muito difícil. Acho que tem que pensar em técnicos de fora mais próximos da realidade do futebol brasileiro. Eu acho que o grande erro foi a CBF não ter tentado Jorge Jesus quando ele estava na pista, sem emprego. E aí houve uma certa... E ficaram naquele devaneio lá, vamos no Ancelotti e tal. Até eu conversei com algumas pessoas, não, Jorge Jesus, o temperamento dele, não sabe e tal. Era o cara, pô. Antes de ir para a Arábia Saudita, eu acho que era o Jorge Jesus. Conhece o futebol brasileiro, conhece bem os jogadores, sabe lidar com estrelas, não baixa a cabeça para jogador grande, não dá a mínima, ele tem uma autoestima absurda, né? Não é o cara de ficar... Você imagina o Jorge Jesus do lado de fora da rodinha, que o Dorival ficou levantando o dedinho para entrar? Consegue imaginar? É ruim de montar rodinha sem o Portuga, pô. Ele ia chegar ele que manda, pô. Então ele não tem problema de lidar com jogador estrela, jogador medalhão, é competente, é um cara bom. Seria, acho que... Porque as seleções não pegam esses técnicos top de linha. Como disse agora o Bruno, o Klopp arrumou um emprego agora na Red Bull. A coordenar os times. De repente o Klopp aparece aqui em Bragança Paulista uma hora dessa. Ele deve aparecer. Vai aparecer. Ele vai ter que, pelo que eu entendi, pela função dele, ele vai ter que visitar os clubes, entender como funciona. Um dia ele vai aparecer aqui no Brasil e vai lá em Bragança Paulista, né? Eu acho meio triste, né? Porque assim, ele deixa de atuar como técnico, né? Para ter uma função diferente, né? Então a gente não vai ver o Klopp à beira do campo, treinando um grande clube. Achei isso ruim. Não gostei da notícia, gostaria de vê-lo num outro clube como ele fez tanto sucesso no Liverpool e antes do Borussia Dortmund, né? Mas acho muito difícil esse tipo de nome. Tem que pensar em nomes mais dentro da realidade. Eu estava vendo que... Ô Danilo, eu estou enganada ou o Igor... Porque além de ter confirmado o Igor Jesus e o Abner, lateral esquerdo, que foi revelado na Ponte Preta, paulista, jogou no Atlético Paranaense, depois foi para a Europa, jogou na Espanha e nesta última temporada está jogando na França. Esse é o nosso lateral esquerdo pela primeira vez convocado para esse lugar. Esse deve ser o time que tem o goleiro que não é o favorito do Dorival, é o Alisson, se machucou. Tem o Danilo, que é obrigatório, porque eu já falei, a pior coisa para ser nesse momento é o lateral direito. Deve fazer terapia a semana inteira, porque não tem outro, meu Deus, tem que ser o Danilo. Aí Marquinhos, Gabriel Magalhães e essa nova tentativa na esquerda, que é o Abner. Aí tem o Paquetá de segundo volante, o André de primeiro volante, o Rafinha jogando mais ou menos como ele joga no Barcelona, né? Tem jogado no Barcelona, Savinho, o Rodrigo fazendo o Vinícius Júnior. O Rodrigo, ele faz ele nunca faz o dele, né? Dessa vez ele vai fazer o Vinícius Júnior e o Igor Jesus fazendo sabe-se lá quem, porque o Brasil não tem esse 9. E, pelo jeito, depois a gente vai colocar a classificação, o Brasil tem 8 jogos nas eliminatórias, o saldo de 1 gol. Como é que pode um país que tem Rodrigo, Vinícius Júnior, Savinho, Martinelli, Rafinha, sei lá mais quem, ter um saldo de 1 gol nas eliminatórias sul-americanas, Renato? Pois é, você sabe uma coisa que me incomoda muito? Esse negócio do Rafinha estar jogando no Barcelona mais pelo meio, me lembra quando o Rodrigo também fez algumas partidas mais pelo meio do Real Madrid. Mas não ficou no meio. Ele, eventualmente, num jogo ou no outro, ele era colocado nessa posição. E aí os treinadores do Brasil disseram, não, o Rodrigo pode ser o 10. Não é do Rodrigo, como também não é do Rafinha. O Rafinha é mais um segundo atacante no Barcelona do que um camisa 10. Mas nós bastamos ouvir falar que o Rafinha jogou mais pelo meio, que pronto, já vamos botar o Rafinha lá. E outra coisa que eu não me conformo é o seguinte, gente, o Paquetá não está jogando nada. Desde que surgiu a história da possibilidade dele ser punido. Aliás, tem uma notícia hoje dos jornais ingleses dizendo que a Federação Inglesa está pedindo o banimento dele. Então, esse rapaz não tem cabeça para jogar, gente. Mas o Dorival parece que quer dar força a ele. Dorival, você não está dando força, você está enterrando ele cada vez mais. Porque ele não tem cabeça para jogar e está jogando muito mal. O Paquetá, desde que surgiu essa história, primeiro ele não foi convocado, depois foi convocado e nenhuma vez jogou bem. Então, eu vejo esse time não me passa confiança nenhuma. Vou dizer com toda sinceridade, não me espantarei se esse time não derrotar o Chile amanhã. Não me espantarei, porque isso não é um time. Isso é um catado com vários jogadores fora das suas verdadeiras posições. Não me convence, infelizmente não me convence. E você foi muito feliz ao dizer que o Dorival está parecendo cada vez mais o Tite no Flamengo. Tá mesmo. Até as entrevistas estão começando a ficar parecidas. Só que o Dorival não fala aquele idioma bizarro que tem.
O cara meio perdido, o cara dando explicações que não convencem. Olha, está muito mal parado. E se cair o Edinaldo hoje, eu não sei nem quem assume, vocês sabem? Quem assume se o Edinaldo cair? Presidente.